Áudio do livro Quem tem ouvidos ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Autor Pedro Dong. Quinta semana, capítulo 5, que tem como tema geral Tenho, porém, contra ti. Porção para ler com oração desta segunda-feira. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. No capítulo anterior, vimos como a igreja, na época de Tiatira, se fortaleceu na capital do Império Romano e se consolidou como uma grande influenciadora, não só no meio religioso, como também na política. A partir de então, o sistema papal se estabeleceu na igreja, comprometendo sua natureza e essência. Nesse capítulo, daremos continuidade aos detalhes da igreja em Tiatira apresentados em sua carta, tais como a destinação da carta ao anjo ou mensageiro, indicando a contraposição do espírito aos cargos e títulos, a influência de Jezabel e seus ensinamentos em detrimento dos ensinamentos dos apóstolos, o falar profético, e por fim, as consequências dessa influência e a correlação existente entre a parábola do fermento e a igreja em Tiatira, que deveria ser como uma flor de farinha, pura o suficiente para alimentar as pessoas com os ensinamentos saudáveis. Subtítulo: Os mensageiros das igrejas. Quando o Senhor nos levou a estudar as igrejas em Apocalipse, não o fizemos de forma doutrinária. Nossa intenção foi considerar a história da igreja, verificar seus acertos e seus erros, de modo a não cair nos mesmos erros e armadilhas de Satanás para tentar destruir a igreja, mas seguir a linha ortodoxa, normal, em direção à consolidação final da igreja em Filadélfia, que representa a condição da igreja anelada por Deus. No primeiro século, Deus levantou sua igreja de maneira maravilhosa por meio dos 12 apóstolos, depois com o apóstolo Paulo e, no final daquele século, o apóstolo João. No final do primeiro século, alguns desvios já apareciam evidentes na igreja, como o amor à posição e ao cargo. Por essa razão, quando João enviou as cartas às 7 igrejas, elas foram endereçadas ao anjo da igreja, isto é, ao mensageiro. Leia Apocalipse, capítulo 1, versículos 16, 20, capítulo 2, versículos 1, 8, 12 e 18 e capítulo 3, versículos 1, 7 e 14. O amor por cargos e posições já havia corrompido e deteriorado o coração de muitos àquela altura. O fato de o destinatário não ter sido a liderança convencional das igrejas, e sim seus mensageiros, indica que o título e a posição não são o que importa para Deus. Um mensageiro não possui mensagem própria, mas recebe e transmite apenas a mensagem de Deus. Sobre o papel de um mensageiro, Paulo recomendou a Timóteo, seu jovem cooperador, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Para Paulo, Timóteo era como um mensageiro que deveria levar sua mensagem na íntegra. Em face disso, nós não adulteramos a mensagem que levamos de Deus, não acrescentamos nossas próprias coisas, mas somos apenas seus mensageiros. Então o Senhor usa quem é fiel nesse ponto na era do Apocalipse. Subtítulo: A perda do falar profético e suas consequências. Durante o primeiro século, Deus usou de maneira maravilhosa o apóstolo Paulo para trazer a revelação dos mistérios de Deus. Por meio dele, foi trazido a nós o plano de Deus para a salvação do homem. Diante disso, Satanás incitou homens que começaram a introduzir ensinamentos diferentes dos de Paulo. E no final daquele século, muitos ensinamentos surgiram e passaram a ser disseminados na igreja. Confira 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4,
Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9 e 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 3 a 7. A intenção de Satanás com essa estratégia era acabar com a palavra profética que vinha dos apóstolos, isto é, acabar com a palavra de Deus. Terminada a era dos apóstolos, no final do primeiro século, não vimos mais a palavra profética sendo trazida às igrejas nos séculos seguintes. Sem a palavra profética, os homens tiveram de se organizar, mas, mesmo com boa intenção, deixaram de confiar no poder e autoridade do Espírito. Quem tem de falar e dar direção à igreja é o Espírito. Sem a ação do Espírito, a igreja se transformou numa mera organização humana. Todavia, a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é quem dirige seu corpo por meio do Espírito. Portanto, quem governa a igreja é o Espírito Santo. No primeiro século, a igreja em Éfeso ainda era fiel ao ensinamento dos apóstolos. Todavia, essa fidelidade se resumia apenas à observação da letra de forma legalista. Contudo, nós sabemos que a palavra de Deus não diz respeito a regras ou letras pretas em papel branco para ser observadas, mas vem pelo Espírito e transmite vida. Confira Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63 e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, quando a tomamos apenas por letra, perdemos o espírito e a vida. Como consequência, perdemos também o amor, que é a essência de Deus. Confira 1 João capítulo 4, versículos 8 e 16. Por isso, a repreensão que o Senhor fez à igreja em Éfeso apontou para o fato de eles terem abandonado o primeiro amor. Leia também Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Perdendo o amor, perde-se a essência de Deus, a essência do Espírito, como nos diz Romanos capítulo 5, versículo 5. A partir do segundo século, período referente ao da igreja em Esmirna, houve bastante perseguição contra a igreja. Essa foi outra tentativa de Satanás de destruir a igreja fisicamente através do medo, pavor e intimidação. Graças a Deus, mesmo diante de tantos ataques, a igreja não foi destruída, pois suas raízes estão nos céus e não na terra. Por essa razão, ninguém consegue extirpá-la. A verdade é que, quanto mais o Império Romano a perseguia, mais a igreja crescia. Entretanto, a falta da palavra profética e do governo do Espírito, somados à organização humana e hierárquica de seus líderes, acabou deteriorando o estado das igrejas. Em seguida, temos a era da igreja em Pérgamo, quando houve a união da igreja com a política através do imperador Constantino, que adotou o cristianismo como religião do Estado. Os assuntos da igreja passaram a ser assuntos do Estado, o que trouxe muita confusão e mistura, pois a natureza da igreja é celestial, espiritual, ao passo que o Estado é terreno e sujeito ao governo humano, contrário ao governo de Deus. Quando chegou a igreja em Tiatira, o papado se instalou definitivamente em Roma. Como já dissemos no capítulo anterior, havia uma disputa dos bispos de Roma, Constantinopla, Alexandria e também Antioquia. Nessa disputa, o bispo de Roma prevaleceu como o chefe de toda a igreja. Naquele tempo, já era bastante comum a igreja ser chamada de Igreja Católica, no sentido universal, uma igreja para todos. Foi com a ascendência do bispo de Roma que o papado se instalou.